chegar até você, nosso, nosso presente. Tem também aí um folheto, um folder a respeito da Betel, como nós pensamos, como nós existimos como igreja, e o nosso desejo é que você se sinta em casa. Betel é a casa de Deus. A gente espera que você se sinta em casa e que você faça dessa família a sua família também. Amém? Todos já receberam? Se você quiser conversar comigo no final do culto, nós estamos à sua disposição. Amém? Ainda falta aqui na direita. Enquanto isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Enquanto você abre, eu gostaria de frisar o nosso aviso a respeito do nosso bazar. 5 de abril, o nosso bazar. Muito importante o seu envolvimento. Nós esperamos o envolvimento da Betel em peso aqui. Nós colocamos um alvo bem ousado, porque nós queremos finalizar, Deus abençoando, até o meados desse ano, toda a nossa estrutura ali no fundo, com aquilo que os irmãos já sabem que nós desejamos, e eu tenho certeza que com a participação de todos nós é possível isso. Se você pode colaborar de alguma outra forma, me procure também, para que a gente possa estar viabilizando e funcionando melhor como uma comunidade. Nós estamos pregando Tessalonicenses. Começamos em setembro de 2024, setembro do ano passado. Deus nos deu a graça de ministrarmos sobre esse livro. Temos falado dele quase que versículo a versículo. E hoje nós vamos pregar uma mensagem em cima do texto que está em Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Se você não tem ela, você pode acompanhar comigo no telão. Vai estar mostrando o mesmo texto. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe em surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Aleluia. Aleluia. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos repetir esse verso. Já falamos que ele é o verso central deste livro de Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo.
que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Aleluia. Vamos orar novamente? Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. Somos teus filhos, filhos da luz. E o Senhor, ó Deus, preparou para nós tão grande salvação. Te agradecemos e te pedimos, fale conosco essa noite. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos estar atentos. Abra os nossos olhos para que possamos vigiar. Para que possamos, ó Deus, não ser pegos de surpresa, mas estarmos esperando com grande expectativa pela segunda vinda do Senhor. Abra os olhos da tua igreja, a oração que fazemos essa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu vou fugir de repente um pouquinho do que nós temos feito. Vou pregar uma mensagem basicamente sobre os primeiros 3 versos temática. Hoje a gente prega a expositiva no domingo que vem. Esse texto, como você leu, é um texto muito, muito rico. Nós poderíamos falar por ele aqui por horas e horas. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria fazer uma pergunta ao seu coração. Quantos aqui, você não precisa levantar sua mão, gostariam de saber o futuro? Quantos aqui gostariam de saber o que vai acontecer amanhã? Imagina só, se você soubesse os números que seriam sorteados da Mega Sena no próximo sábado, ou se você soubesse que aquele carro que estava vindo na esquina iria tocar com o seu carro e você, de repente, tivesse oportunidade de ir mais devagar para não acontecer um acidente. No meu tempo de adolescência, eu tinha uma atividade, eu tinha um exercício, sabe exercício de adolescentes? Já não faço mais, mas eu pensava assim, se eu pudesse voltar atrás, em alguns momentos cruciais da minha vida, e pudesse tomar uma decisão diferente da que eu tomei. Será que era só eu que pensava assim? Às vezes, é muito mais fácil tomarmos decisão quando nós já sabemos as consequências, ou o que pode acontecer se sim, o que pode acontecer se não. Isso é comum nosso, nós queremos antecipar aquilo, o futuro, aquilo que está nos sobrevir. O texto que nós lemos, ele começa falando a respeito dessa curiosidade que esses irmãos tinham. Nós falamos que no capítulo 4, boa parte do texto é uma resposta do apóstolo Paulo, uma inquietação que tinha naquela igreja. Você bem se lembra, uma das respostas que o apóstolo Paulo tinha para aquela igreja era a seguinte: eles tinham uma dúvida. No dia do Senhor, no grande dia, os que estão mortos, o que vai acontecer com eles? Eles tinham essa dúvida. De repente é uma dúvida que você tem, que você tinha. E o apóstolo Paulo é muito claro, e a resposta dele é contundente. Ele diz assim, que os vivos não precederão os mortos. Então, no grande dia, o dia que o Senhor voltar, a segunda vinda do Senhor, ou que nós vamos falar essa noite, o dia do Senhor, neste dia, os mortos ressuscitarão primeiro, em corpo glorificado. Depois, nós, os que estivermos vivos. Quantos anseiam por estar vivo nesse dia? Nós não sabemos. Não sabemos se estaremos vivos. O apóstolo Paulo tinha essa expectativa. O texto fala muito claro. Nós, os que estivermos vivos. Então, ele supunha que pudesse, o grande dia do Senhor, pudesse chegar no seu tempo. Essa é a expectativa que nós precisamos ter. Mas vou falar dela mais para frente. Aqui,
nesse versículo que nós lemos, o versículo 1, tem uma outra pergunta que eles faziam e uma outra resposta que o apóstolo Paulo dá para eles. O texto nos diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Era uma segunda inquietação que a igreja de Tessalônica tinha. Primeiro, eles queriam saber o que aconteceria com os mortos. Segundo, eles queriam saber que dia é que o Senhor vai vir. Que dia é que o Senhor vai vir? É a pergunta de $1 milhão. O que dia será o grande dia do Senhor? O apóstolo Paulo, se você olha assim, você pode achar, nossa, Paulo deu uma cortada neles, né? Com uma faca tramontina, cortou eles. Mas não foi essa a intenção de Paulo. O texto parece isso, mas por que ele fala que não há necessidade de escrever sobre isso? Ele escreveu sobre o que aconteceria com os mortos, mas ele não escreve o que aconteceria com, ou que dia seria o grande dia do Senhor. E ele não escreve por alguns motivos. O primeiro deles é que, certamente, o apóstolo Paulo já tinha ministrado isso ao coração dos tessalonicenses. Ele já tinha dito isso para eles. Então, por isso, não há necessidade de escrever. Mas, ele queria também mostrar para eles que essa é algo que não está dentro da nossa cognição. Nós não teremos a condição de saber que dia é o dia do Senhor. E, né, se você pensa que só hoje nós temos essa curiosidade, os discípulos, por várias vezes, eles perguntavam para Jesus. Se você puder ir na sua Bíblia, deixar ela marcada, marque aqui Tessalonicenses, nós vamos usar muito hoje o texto que está lá em Mateus 24. Se você quiser só anotar, você pode só anotar. Mas eu queria fazer esse paralelo com o que está escrito em Mateus 24. Aqui, quando Jesus dá o seu grande sermão escatológico, Mateus 24 e 25. Se você quer, olha só, vou te dar uma dica aqui já. Se você quer conhecer bem sobre escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias, olhando pela Bíblia, pela ótica bíblica, é Mateus 24 e 25, 1 Coríntios 15, Tessalonicenses 4 e 5 e Pedro. As duas cartas, mas principalmente a segunda carta, capítulo 3. Aí você tem uma visão mais ou menos geral do que é a escatologia bíblica. E são os textos mais importantes para quem quer entender a doutrina dos últimos dias. Nesse texto aqui de Mateus, olha comigo, os discípulos perguntam para Jesus, está narrado aqui no verso de número 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da vinda e do fim dos tempos. Se você se lembra também, Atos capítulo 1, verso 6, lá Jesus, a cena é a seguinte: Jesus tinha acabado, estava ali no monte para ser assunto aos céus, ele ainda ser assunto aos céus. E aí os discípulos perguntam para ele: qual é o tempo e a época em que o Senhor vai restaurar o reino dos céus? É uma pergunta que era frequente, eles queriam saber a respeito disso. É normal que todo cristão queira saber a respeito disso. E o que nós já falamos aqui, eu repito, nós só precisamos tomar um cuidado. A nossa curiosidade não pode ser uma mera curiosidade. Você querer saber o fim dos tempos, ou melhor, você querer saber o grande dia do Senhor, não pode ser por mera especulação. Sabe, você quer bombar no YouTube? Eu vou te dar uma dica aqui. Começa a gravar vídeos sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos. Você vai ver que as pessoas estão ávidas por palavras,
por, por conhecimento ou por notícias a respeito de coisas que dizem respeito ao fim dos tempos. É comum entre os cristãos, de repente, ficarem olhando a movimentação política, ou ficar olhando a movimentação, né, das nações, até a movimentação da natureza, a respeito de terremotos e maremotos, e ficam todos ouriçados, achando, nossa, já é o sinal, é o fim dos tempos. Só que muitas vezes não passa de mera curiosidade. A indagação deles era uma indagação que era justa, uma indagação nossa justa. Muitas vezes nós ficamos perguntando, eu no tempo da Covid, eu tive uma forte percepção, não do Senhor, minha própria alma falando no meu coração, de que estávamos à beira do grande dia. Não sei se você percebeu isso, se você teve essa percepção, mas para mim, por alguns dias, principalmente os dias que eu estava com Covid, eu passei a pensar muito mais de uma forma imediatista e não conseguia, por alguns dias, fazer planos para frente. Porque para mim, claramente, não fazia sentido, não tinha lógica eu planejar daqui 10 anos, eu planejar daqui 15 anos. Eu passei a parar de fazer planos a longo prazo, porque na minha percepção, o grande dia do Senhor estava muito próximo. Se você teve Covid e ficou ruim, tenho certeza que não só a doença que te cometeu, mas as notícias e tudo que envolvia trouxeram grande preocupação. O que muitas pessoas fazem? Começam o exercício de chutologia. Não é teologia, é chute mesmo. Começam a olhar e começam a dar chutes. Muitas pessoas, inclusive, cravaram o dia da volta do Senhor. Teólogos, não teólogos bobos, teólogos renomados, caíram nesse engano de tentar marcar o dia da volta do Senhor. E por que é que o apóstolo Paulo escreveu para os Tessalonicenses, olha só, sobre o tempo e a época, não é necessário que eu vos escreva. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito que ninguém sabe. Olha comigo, no capítulo 24 de Mateus, olha o que diz o verso 36. Capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, e aí ele vai seguir, eu vou falar mais para frente, mas aqui está. Por que é que não compete a nós ficarmos tentando identificar qual vai ser o dia? Pronto, Deus já falou, você não sabe. Você não sabe. E nem, olha só, vou cuidar da minha palavra aqui, mas nem importa para nós saber. Deus é Deus. E Ele é autoridade. O texto diz que Ele reservou para a sua própria autoridade. Então Ele não comunicou isso para nós. Ele comunicou uma coisa. E essa coisa nós precisamos atentar. O dia da volta do Senhor, ela é certa. É certeza. Ninguém pode escapar. Temos que tomar cuidado, então, não querer marcar o dia e não querer ficar preocupado com esse dia. O texto do capítulo 24, Jesus vai dizer algo que, infelizmente, alguns cristãos não estão interpretando de uma forma correta. O texto é muito claro. Olha o que o texto diz para nós. Jesus respondeu, verso 4, tenham cuidado para que ninguém os engane. Amém, irmãos? Tenha cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras
e rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra não é sinal da volta do Senhor. Não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então, olha só, Jesus está claramente mostrando para nós que o nosso alvo não tem que ser o dia, que dia marcado, mas tem que ser, sim, saber que esse dia vai acontecer. Eu queria que você voltasse para o texto de Tessalonicenses, para nós examinarmos o verso de número 2 e número 3. Olha o que ele diz aqui. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão. Eu queria só fazer um parênteses aqui sobre o dia do Senhor. Toda vez que você vê essa palavra dia com a letra maiúscula, ela se refere a um dia específico. Não é qualquer dia. É o dia da segunda volta do Senhor. O texto mostra para nós que esse dia, para uns, ele é aguardado com grande expectativa, mas para outros, será um dia de grande desolação. Isaías capítulo 13, ponha para mim, fazendo um favor. Isaías capítulo 13, versos 6 a 9. Isaías diz para nós como vai ser a volta do Senhor. Olha o que ele diz, leia comigo no telão. Lamentem, pois, o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Prossegue. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Essa visão de Isaías é a visão que todos aqueles que não se encontraram com Jesus têm e terão do grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, para nós, é algo que nós ansiamos e esperamos. Mas não se engane, vai ser um dia de grande terror para aquele que não entregou sua vida para Jesus e não espera esse dia, o dia da volta do Senhor. Muitas pessoas hoje são pessoas descrentes, e elas são descrentes por dois motivos. Um motivo é intelectual, e o outro motivo é moral. Há pessoas que têm objeções em relação ao texto bíblico, têm objeção em relação à história de Jesus, e são pessoas que intelectualmente são honestas, e você começa a conversar com elas, começa a explicar o texto bíblico, começa a aplicar as analogias, e ela começa a entender, e começa a fazer sentido para ela, e ela deixa de ser alguém que não acredita, e passa a ser alguém que acredita, e passa a ser um filho de Deus, porque entrega a sua vida para Jesus, o recebe como Senhor, e o recebe como Salvador. Mas existem pessoas
que elas são descrentes por ordem moral. Para essas, não adianta qualquer exposição intelectual da palavra de Deus. Você pode explicar a Bíblia, você pode trazer argumentos, você pode reforçar os argumentos, você pode combater os argumentos que ela diz, que ela segue, mas ela nunca dá o braço a torcer. Ela nunca reconhece, porque na verdade ela quer seguir o seu próprio coração. Ela não quer alguém dizendo para ela, muito menos um Deus, que diga para ela como é que ela tem que viver, como é que ela tem que proceder. Então ela moralmente decidiu não crer na Bíblia, moralmente ela decidiu não crer em Jesus, moralmente ela decidiu não crer no dia do Senhor. E não há argumentos que façam ela mudar disso. Porque ela tem um Deus, o seu próprio ego, o seu próprio coração. Pessoas assim, obstinadas, pessoas assim que querem fazer o que bem entendem, que não querem se submeter a Deus, fazem da própria vontade um Deus. E para essas pessoas, o grande dia do Senhor vai ser um dia cruel, porque ela vai ver o Senhor Jesus voltar nos ares, e ela vai ver que não há mais escapatória para ela, de que não há mais retorno, porque a partir do momento que o Senhor Jesus aparecer nos ares, acabou a graça e a misericórdia. Imagina para você qual é o cenário de alguém que vive teimando, vive negando a existência de um Deus gracioso, para o dia onde se vê diante do Senhor. É um dia como Isaías escreve aqui: eis que vem um dia do Senhor. Para os pecadores, um dia cruel. Para aqueles que deliberadamente decidem não crer. Não é que não creem, eles decidem não crer. Com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Em um pequeno momento, um pequeno ponto, esse texto também traz para nós um certo consolo. Olha só, não está fácil hoje em dia você ler jornal, não está fácil hoje em dia você acompanhar as notícias. Nós vivemos uma época de impiedade. Nós vivemos uma época onde a injustiça tem imperado. Onde parece que os maus têm prevalecido. Parece que prevalecem. Parece que se sobressaem. Parece que o mal vale a pena. Parece que o mal não vai ser punido. Mas não se engane. O grande dia do Senhor virá. Dele ninguém escapará. Você pode escapar, de repente, da justiça humana que é falha. Mas diante do Senhor, naquele grande dia, todos os pecadores hão de prestar contas a Deus. Ele vai reparar todas as injustiças. Ele vai fazer com que aqueles que fizeram mal prestem contas e paguem. Mas nós, como igreja do Senhor, nós rogamos por misericórdia. Quando você estiver diante de alguém obstinado em sua maldade, obstinado em sua incredulidade, obstinado em seu egoísmo, em seu orgulho, ore para que Deus quebre esse coração. Porque Ele não faz conta do mal que lhe sobrevirá. Nosso papel como
agência missionária neste mundo, como embaixadores de Cristo nesse mundo, é de interceder por estes, porque nós que somos crentes sabemos que o dia do Senhor, para aqueles que não vão ser arrebatados aos céus, é um dia de grande desolação. E nós precisamos clamar por eles. Você precisa clamar pelos seus familiares, você precisa clamar pelas pessoas, até pelos maus. São muitos no nosso tempo. Eis que vem o dia do Senhor. Apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele diz assim: muitos são os zombadores, muitos são aqueles que escarnecem. E ele diz assim, eles ficam perguntando, quando é o dia do Senhor? Já faz 2000 anos que ele veio. Ele não vai voltar? Meu avô estava esperando, meu pai estava esperando, e até hoje ele não veio. O apóstolo Pedro ele diz, para que a igreja não se esmorecesse diante da zombaria daqueles que tentam escarnecer a segunda vida do Senhor. E ele usa essa mesma expressão que o apóstolo Paulo usa em Tessalonicenses, e a mesma expressão que Jesus usa lá em Mateus 24. O apóstolo Pedro diz assim, eis que o dia do Senhor vem como um ladrão. O que significa essa expressão, vem como um ladrão? Eu vou ler novamente o texto em Tessalonicenses, que é a nossa exposição. Verso 2. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão, à noite. Ele está dizendo para nós aqui exatamente, reforçando o que ele diz no verso 1. Olha só, o dia não é possível marcar. A hora não é possível marcar. É algo que só Deus sabe. Mas virá, a certeza é que virá. E virá de uma hora inesperada. E isso é o que ele está querendo chamar a atenção nossa. Igreja, presta atenção aqui comigo. Esse é o foco do apóstolo Paulo. Ele diz, vocês estão muito preocupados em saber o dia. A minha preocupação é de vocês estarem desapercebidos. Ficamos muito vendo notícias e, aconteceu tal coisa na China, aconteceu tal coisa lá em Israel, e a guerra de Israel, e ficamos muito atentos a coisas frívolas. Estamos vulneráveis ao ladrão, ou como vulneráveis ao ladrão. Jesus diz, se você ler Mateus 24, você vai ver, ele fala assim, se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, ele protegeria a sua casa. Mas nós sabemos quando vem o ladrão? Vamos fazer um exercício aqui? Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós fizemos um seguro para proteção de carro depois que batemos o carro ou ele foi roubado? Geralmente fazemos depois, né? Ou passamos a pagar a previdência depois que ficamos doentes. Desprevenido. Mas eu vou falar mais disso na pregação do domingo que vem. O foco aqui essa noite é de chamar a atenção para que você não ande desprevenido. Que você ande atento, não atento aos sinais. Olhe bem, não é para ficar atento aos sinais. Você pode entender comigo? Eu vou repetir isso. Não é estar atento aos sinais. Porque quando ele fala, vem como ladrão, então você vai ficar vigiando, percebendo. Eu preciso estar muito atento às notícias sobre Israel. Porque quando reconstruírem um templo, aí sim será o grande dia do Senhor. Não é estar atento aos sinais. Eu vou repetir. Não é estar atento aos sinais. Vamos ler comigo? Verso de número 3.
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. E eu queria finalizar a nossa mensagem lá em Mateus 24. Se você puder deixar aberta, se você tem essa Bíblia aqui, ela vai estar certinha com o texto que nós vamos ler, você vai ter noção. Olha só. Jesus pregando a grande... Pode deixar até esse texto para mim. Pregando a respeito do sermão escatológico, Mateus 24, 25. Ele diz algo que a preocupação dele era exatamente de nós estivermos ou estarmos desprevenidos, vivendo a vida segundo o curso do mundo. O que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses? Quando andarem dizendo paz e segurança. Sabe, muitos filósofos diziam, né? Que o cristianismo ou qualquer tipo de religião iria desaparecer da face da terra em pouco tempo. Ao contrário das previsões, só aumenta e cresce o número de cristãos professos. Eles diziam o seguinte, eles diziam que a religião é uma fuga para algo que você não consegue ter controle. Então, a partir do momento que a modernidade alcançar o seu estado máximo, a partir do momento em que a tecnologia for de tal forma que tenhamos comida o suficiente para todo mundo, tenhamos conforto suficiente para todo mundo, tenhamos saúde, longevidade, o povo vai se esquecer de Deus. De certa forma, algumas vezes isso acontece. Alguns cristãos, diante do cenário de paz e segurança, ele se acomoda. Ele fica suscetível ao ladrão. Muitas vezes, quando nós estamos em uma bonança, uma maré boa, está vindo dinheiro, estou com saúde, minha empresa está indo bem, meus negócios estão indo bem, estou crescendo, estou prosperando. Nós deixamos de vigiar. Nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de que a segurança nessa terra não há segurança nenhuma nela. E deixamos de olhar para aquilo que é crucial. Jesus, escrevendo, ou ditando ali, né, melhor dizendo, o sermão escatológico lá no Monte das Oliveiras, ele faz uma exortação à vigilância. Nós começamos a ler o verso 36. Agora sim, pode mudar para mim, fazendo um favor. Mateus 24, 36, olha o que Jesus diz. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores, ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vida do Filho do Homem. Então, ele segue o relato, vamos cortar para cá. Olha só, Jesus está descrevendo a sua preocupação aqui com que nós estivéssemos desapercebidos do grande dia. E ele usa duas ilustrações. A primeira ilustração que ele usa, ele vai dizer aí a parábola das 10 virgens.
A parábola das 10 virgens mostra para nós como nós devemos estar esperando o grande dia do Senhor. Assim como uma noiva está esperando pelo casamento. Creio que não falo só as mulheres, os homens também. Não sei se você lembra, você que é casado, os que estão solteiros estão sabendo ainda da carne aí. Mas você que era casado, que era solteiro, quando você era solteiro, você se lembra do tempo em que você estava esperando pelo casamento? A preparação pelo casamento? Minha memória não é muito boa, assim, eu não sei o que acontece, tem coisas que eu lembro muito bem. Eu lembro, por exemplo, uma pregação que eu fiz em 2013. Mas tem coisas que eu não lembro, coisas do cotidiano, né? Mas eu me lembro muito bem do mês que antecedeu o meu casamento. Foi de bastante luta, né? Se você, às vezes tenta fazer, né, uma mega festa, impressionar todo mundo, a expectativa de estar casando, né? Nós não mantivemos puro até o casamento. Então, muitas coisas cercam. Há uma expectativa para aquele encontro. Jesus, ele faz essa comparação com a parábola das 10 virgens. Haviam 5 virgens que estavam esperando com grande expectativa. Elas estavam ansiando por se encontrar com o noivo. Haviam 5 nécias que não tinham expectativa. Elas eram noivas também. Mas a vasilha de azeite delas estava vazia. Jesus mostra para nós uma primeira atitude que precisamos ter. Esperar o grande dia do Senhor, ele é esperado com grande expectativa. Se você não tem expectativa na vinda do Senhor, receio que você esteja vivendo como nécio, suscetível ao ladrão. As virgens que estavam esperando, elas estavam esperando com expectativa, elas alimentavam aquilo, elas queriam esperar o Senhor. E há uma segunda ilustração que Jesus coloca para nós, que é a parábola dos talentos. Então, uma forma de esperar o dia do Senhor é esperar com grande expectativa. Me lembrei aqui agora, perguntaram para John Wesley, falaram assim, o que você gostaria de estar fazendo para o dia que o Senhor voltasse? Né? Até tem umas brincadeiras, se o Senhor voltar quando eu estiver tomando banho, ou quando eu estiver dormindo, né? Perguntaram para o Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando o Senhor voltasse? Ele falou, gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque eu espero que o Senhor venha a qualquer momento. Essa deve ser a nossa expectativa, que o Senhor venha a qualquer momento. Nós não podemos cravar o dia ou a hora, mas a nossa expectativa é Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Esperamos com expectativa esse dia. Uma outra forma de você esperar é segundo a parábola dos talentos. Você tem que esperar o grande dia do Senhor com expectativa, eu tenho que esperar o grande dia do Senhor também com obediência. Você pode repetir essa palavra comigo? Obediência. Obediência é uma palavra difícil às vezes, mas o Senhor espera que nós esperemos com obediência. A parábola dos talentos conta a história
de um homem que ele sai e deixa 3 servos, 3 escravos. Cada um, segundo a sua capacidade, recebe ali um montante de dinheiro. Um recebe uma unidade de 10, outro recebe uma unidade de 5, outro recebe uma unidade de 1. Então, ele vai e volta. A ordem do Senhor era: vocês precisam guardar esse dinheiro. Aí, quando ele volta, o grande dia do Senhor, o que tinha, eu falei errado, né? Eu falei que é multiplicado. O que tinha 5, te entrega 10. O que tinha 2, entrega 4. O que tinha 1, entrega 1. A resposta dos 2 primeiros que multiplicaram o talento é: está aqui, o Senhor me confiou tanto, eu estou te entregando tanto. A resposta do seu Senhor é: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Quantos desejam ouvir isso naquele grande dia? Servo bom e fiel. A pergunta para o segundo é idêntica. Cadê o que te entreguei? E ele entrega dobrado. E ele diz a mesma coisa. Não importa a quantidade de talentos que você recebe. Você pode pensar, olha aqui para mim essa noite. Você pode pensar, eu não tenho talento nenhum. Eu tenho um talento apenas. Eu sei fazer muito pouca coisa, eu tenho pouca habilidade. O que o Senhor espera de você não é uma entrega. O que o Senhor espera de você é obediência. É isso que está sendo requerido aqui na parábola dos talentos. Obediência. Então, aquele que recebeu menos talentos, ele entrega dobrado. A porção de dinheiro entrega dobrada. E o Senhor fala a mesma coisa: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. O terceiro, ele chega para o Senhor, para o seu Senhor ali da parábola. Ele diz: olha só, eu sei que és exigente e fiquei com medo. Fiquei com medo de ser castigado. Então eu peguei o dinheiro que o Senhor me deu, enterrei. Está aqui, estou te restituindo integralmente o que o Senhor me confiou. A palavra do Senhor para esse servo é: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Esse segundo servo, esse terceiro servo, perdão, ele mostra uma condição que muitas vezes nós olhamos para a parábola e nós não identificamos. Esse servo não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia o seu Senhor. Eu gostaria que você lesse comigo esse trecho. Chegando por fim, o verso 24 do capítulo 24. O que tinha recebido um talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Esse é o retrato desse Senhor, igreja. Ele estava cobrando dele algo que ele não tinha dado. Ele chegou para esse servo e falou: olha, cadê os frutos? Sem ter dado condição para eles? Não. Ele não é um Senhor mau. Ele não é um Senhor severo. Ele não é um Senhor que não colhe, que colhe onde não plantou. Muito ao contrário. Ele entregou uma porção antecipada. Ele não conhecia o Senhor. E a resposta do Senhor para ele é:
será lançado no lago de fogo. O que Deus requer de nós é obediência. O que Deus requer de nós, expectativa e obediência. E obediência em relação a quê? Se você quer, olha só, se você quer uma dica em relação ao grande dia do Senhor, leia comigo o que está escrito em Mateus 24, verso de número 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Este é o sinal que nós procuramos, então. Se você procura por um sinal, este é o sinal que a igreja procura. É a pregação do evangelho para todas as nações. Nós não precisamos nos preocupar com as movimentações, rumores de guerra, guerras, nações contra nações, movimentações geopolíticas. Nada nisso nos interessa. O que nos interessa é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para todas as nações. Isso inclui as nações lá de fora, mas inclui os meus vizinhos, os meus parentes, inclui os meus colegas de trabalho. É eu pregar o evangelho para todo mundo, para apressar a volta de Jesus. Jesus espera de mim expectativa, que eu tenha todos os dias acordado e clamado para que venha o reino de Deus, mas que eu também seja obediente de fazer com que aquilo que Ele me entregou seja multiplicado. Deus me entregou uma porção de vida, a vida eterna. Ele me entregou o seu próprio Espírito. E eu não posso fazer como esse servo mau e negligente. O Senhor entregou para nós, o Senhor entregou para mim e para você a salvação. Não só a salvação, o seu Espírito Santo. E ainda, uma missão. A missão que Deus entrega para nós é essa: vão por todas as nações e façam discípulos. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele diz assim, que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Nós podemos apressar a vinda do Senhor. Se você está estarrecido com a maldade do mundo, se você está estarrecido com tantas coisas ruins que acontecem, como que pode essas coisas acontecerem? A resposta que você pode dar essa noite, amanhã e depois é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo para que todos ouçam, para que todos saibam. O grande dia do Senhor, ele é terrível para os incrédulos. Para nós é o grande dia do Senhor. Para nós é o grande dia onde nós nos encontraremos com o nosso Mestre, o nosso Rei, o nosso Senhor, face a face. Eu não sei se você já teve alguma visão desse dia. Eu um dia sonhei. Eu sonhei, o meu sonho, eu não vou nem contar aqui os detalhes dele, porque creio que não vai ser do jeito que aconteceu. Mas uma coisa do sonho me marcou profundamente. No sonho eu ouvia a voz de Deus, a voz como uma voz de muitas águas, uma cachoeira falando. E ele recitava um texto de Êxodo, capítulo 12. E aquilo fez com que eu acordasse. Eu lembro que eu fiquei um mês impactado com aquele sonho.
E receio que muitas vezes nós vivamos muito distantes do que é o grande dia do Senhor. Vivamos a nossa vida normal, cotidiana. Levantamos, tomamos café, saímos para o trabalho, almoçamos, voltamos para o trabalho, voltamos e dormimos. E amanhã, e depois, e depois. A exortação de apóstolo Paulo, a exortação de Jesus para nós é: esperem com grande expectativa o dia do Senhor. E não só com expectativa, com obediência. Eu queria convidar você a ficar em pé essa noite. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Mas gostaria que você orasse também ao Senhor. O grande dia do Senhor, ele é certo. Como o apóstolo Paulo diz, é como uma mulher que está aguardando o parto. Ela não pode escapar. O grande dia do Senhor para nós, ele significa um alívio. O alívio de estar liberto deste mundo de pecado. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo já trouxe-nos 2 benefícios. Estamos livres da condenação do pecado. Estamos livres do poder do pecado. Mas falta a terceira liberdade, que é livres da presença do pecado. O pecado é o que faz o mundo ser tão mau, tão cruel. As pessoas serem tão más e tão cruéis. E o que nós esperamos é pelo grande dia do Senhor. Nós ansiamos pelo grande dia do Senhor. Esse dia aonde todo o mal será aniquilado. Esse dia onde nós o veremos. E como o apóstolo nos diz, nós seremos tal qual Ele é. Nós o veremos tal qual Ele é. E não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Não haverá mais pranto, nem doenças, nem morte. Esse é o dia do Senhor. Não há nada nessa terra que se equipare ao grande dia do Senhor. Não há nada nessa terra que se equipare a estar com Cristo no grande banquete para toda a eternidade. Nem a melhor comida dessa terra, nem a melhor cama, nem o melhor carro, nem o melhor emprego, nada se equipara. Mas nós muitas vezes estamos distraídos. Buscamos muitas coisas. Buscamos paz e segurança. Paz e segurança você encontra em Jesus. O grande dia do Senhor é o nosso anseio. Que você possa viver como as virgens prudentes, que esperam com grande expectativa, que esperam com grande alegria o dia de se encontrar com o seu noivo. Que você possa esperar como os servos fiéis da parábola dos talentos, obediente, pregando o evangelho de Cristo para que as nações sejam salvas. Aquele que já foi alcançado por Jesus, aquele que já foi alcançado pelo Senhor, ele recebeu uma grande dádiva e pode repartir.
seu vizinho precisa ouvir de Jesus. Seu colega de trabalho, seu colega de profissão, seu colega de escola, seu colega de faculdade, seu familiar, eles precisam ouvir Jesus para serem libertos, livrados do grande dia do Senhor. Ora a Deus agora para que você tenha essa convicção. Pai querido, nós oramos a Ti essa noite, ó Deus. Porque nós, ó Deus, ansiamos pelo grande dia do Senhor. Ansiamos por esse dia. Nós esperamos por Ele com grande expectativa e alegria. É a razão da nossa vida, a grande dia, que nós veremos o Senhor nos ares. Oh, Pai querido, faz com que a Tua igreja, com que esta igreja e a Tua igreja espalhada pelo mundo possa cada vez mais viver, ó Deus, na iminência e na urgência de pregar o Evangelho do Senhor, que é o que pode nos trazer paz e segurança. Nada pode nos acrescentar paz e segurança se não entregarmos a vida ao Senhor Jesus. Pai querido, oramos para que tenhamos esse sentimento de urgência, para que vivamos, ó Deus, esperando com grande expectativa, com grande alegria e com coração obediente, ó Pai, ó Deus, esperando o grande dia do Senhor. Oramos, ó Deus, para que nós, aqui, ó Pai, como Betel, possamos continuar, ó Pai, obedientes a Ti, ó Deus. Não, ó Deus, permita, ó Pai, que nós desviemos a nossa atenção. Não permita, ó Deus, que desviemos o nosso foco, que possamos sempre olhar para Jesus e que possamos sempre olhar e esperar pelo grande dia. Esperar e almejar ver este dia. E se porventura morrermos, ó Deus, antes do grande dia, que possamos, ó Deus, ó Pai, ser ressuscitados e encontrar contigo nos ares. Não sabemos o dia que o Senhor voltará, mas para nós o encontro pode ser amanhã, para o meu amigo pode ser depois. Queremos estar preparados, queremos, ó Deus, estar vigilantes. Abra os olhos do teu povo, abra os olhos da tua igreja, para que possamos, ó Deus, esperar todos os dias com grande expectativa, ó Deus, almejando ouvir da tua boca, Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Queremos, ó Deus, contemplar-te face a face. Queremos, ó Deus, vê-lo, ó Pai, em sua glória. Ó Deus, ansiamos por esse dia. Por isso nós clamamos, ó Deus. Ouve o clamor da tua igreja, ó Pai. Ó Deus, a maldade tem assolado o nosso tempo. Ó Deus, a crueldade dos homens está sem limite. Ó Deus, estamos, ó Deus, à beira de um colapso. E por isso nós clamamos, ó Deus, clamamos a Ti, ó Pai. Ó Deus, dá senso de urgência à tua igreja e venha, ó Pai. Desejamos a tua vinda, ansiamos pela tua vinda, Senhor. Põe fim, ó Pai, a todo mal. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que estão aqui essa noite e não entregaram a sua vida a Ti, ó Deus, que possam considerar, ó Pai, que possam, ó Deus, submeter as suas vidas ao crivo do Senhor. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que aqui estão e já entregaram as suas vidas a Ti, que possam, ó Deus, continuar firmes, ó Deus, no caminho. Assim oramos. Ora, Pai, pela bênção de cada um que está aqui essa noite, deste homem, desta mulher. Oramos, ó Deus, pelas nossas crianças, que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre nós. Precisamos, ó Deus, e somos totalmente dependentes do Senhor. Rogamos pela provisão, rogamos pela proteção, rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê a direção. Queremos andar nos Teus caminhos, queremos seguir os Teus passos. Faz de nós, ó Deus, pessoas que buscam Te conhecer. Faz de nós pessoas que buscam Te glorificar. Faz de nós, ó Deus, filhos que vivem, ó Pai, para o Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que
a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá viver a melhor semana da tua vida até aqui, em nome de Jesus, amém? Cumprimente seu irmão com a graça, a paz de Jesus Cristo. Se você quer falar com a gente, estamos disponíveis. E esteja conosco no próximo culto, em nome de Jesus.